irmão Gessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Tenente foi levado às Filipinas. Ele é um japonês. As Filipinas estavam tomadas pelos Estados Unidos e o exército japonês mandou soldados para as Filipinas para combater os Estados Unidos, até porque eles já tinham atacado, né, aquela base naval chamada Pearl Harbor dos Estados Unidos. Aquele ataque foi considerado criminoso, né? Assim como se na guerra houvesse ataques criminosos e ataques legais, né? Então existe aquilo que é legal, aquilo que é criminoso até dentro da guerra. E esses soldados, um exército do Japão foi enviado às Filipinas para fazer das Filipinas mais uma colônia japonesa, né? Mais um país satélite, né? Controlado pelos japoneses. E até então era controlado pelos Estados Unidos e outras forças. Mas esse soldado foi levado lá, juntamente com todo ali o esquadrão, né? Aquele grupo de soldados. Foi deixado lá, ele com 22 anos, em 1944. Foi dado algumas ordens. O nome desse tenente é Hiro Onoda. Hiro Onoda. Dado algumas ordens que ele deveria fazer: jamais se render. Seu comandante disse: jamais se renda, jamais tire a sua própria vida. Aconteça o que acontecer. Que ordem, hein? Não só a ele, mas como a todos os outros. Aquele tenente então desembarca ali naquela ilha. Seu comandante vai, eles continuam. Eles têm algumas ordens a serem cumpridas, destruir algumas pistas e fazer algumas coisas para enfraquecer os Estados Unidos ali dentro das Filipinas. Então eles tomariam as Filipinas. O Império Japonês comandaria então as Filipinas também. Mas Hiro Onoda, com 22 anos, compreende as ordens e coloca no coração cumprir aquelas ordens. Seu comandante disse: um dia nós voltaremos para buscá-los. 1 ano, 2, 3, não sabemos em quantos anos. Um dia nós voltaremos para buscá-los. Então esse tenente, com todo zelo, de forma diligente, foi para o trabalho junto com os demais. No ano seguinte, em 1945, os Estados Unidos, em retaliação, a gente fala um pouquinho da história, porque quem conhece a história vai entender quando que esse tenente viveu. Ao que os japoneses fizeram a Pearl Harbor, né, base naval, soltam aquelas duas bombas, né, muito conhecida, bomba de Hiroshima, nessas duas cidades, bomba nuclear. Nunca até então haviam usado ogivas nucleares os Estados Unidos, para mostrar a sua potência e onipotência, soltou aquelas duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, que além do estrago que fez, continuou trazendo câncer, problemas na população por anos seguintes. E nós temos aí, eu não sei como é que está o poder bélico dessas nações. Se duas bombas nucleares fez o estrago que fez naquela época, irmão, se estourar uma terceira guerra mundial, esses países com esse poder bélico cheio de... Eu creio que existem várias ogivas nucleares já reservadas. Não dá tempo de dobrar o joelho, pedir perdão. Os Estados Unidos soltam as bombas em Hiroshima e Nagasaki, então o Império Japonês se rende. Só que Hiro Onoda está lá nas Filipinas, não sabe de nada, está lá na selva, brigando, atirando
com uma espada, um rifle, munição, granadas. Está lá, combatendo, guerreando. Ele recebeu ordens do que deveria fazer. Ele recebeu ordens do que não deveria fazer. E de que um dia o seu comandante voltaria para resgatá-los. Aí eu fiquei pensando assim, ele não sabia que era impossível. Ele acreditou. Ele pensou ser possível. Em 1945, quando o Japão se rende, a Segunda Guerra praticamente termina, né? Tanto o Japão quanto os Estados Unidos sobrevoam as Filipinas soltando panfletos. Sobrevoaram Filipinas, jogaram panfletos. A guerra acabou. O Japão se rendeu. Vocês podem se renderem aos americanos e filipinos aí, se rendem, se entreguem para que vocês possam voltar aos seus países ou serem prisioneiros. Ele lá naquela selva via aqueles panfletos, achava que era algo que eles estavam tramando, né? Não, eles estão tramando. Eles querem nos pegar, eles querem fazer algo. Vamos nos esconder mais. Então o exército japonês foi diminuindo. Uns foram sendo mortos, outros foram se rendendo, outros se tornaram prisioneiros do inimigo. E Hiro Onoda, o meu comandante, vai nos voltar. Quando acabar a guerra, ele volta e nos busca. E eles sabiam que ainda existiam soldados, sabiam que existiam ainda militares japoneses, continuaram soltando panfletos, até fotos de familiares lá. Acabou a guerra, se rendam. Eles se escondiam mais na selva, até que ficaram só 3. Assim relata Hiro Onoda, né, depois. Mas não teve jeito, ele ficou sozinho. Nunca o encontravam. O exército japonês, em 1960, veja bem, ele foi em 44, 45 a guerra acabou. 15 anos depois, o exército japonês só pôde fazer assim: Hiro Onoda morreu, vamos fazer as honras dele, sepultar como um herói morto na guerra. Mas tinha gente que não aceitava. Mas como? Nunca encontrou, nunca achou. Cadê este homem? Cadê? Em 1974, uma pessoa, por isso que essas pessoas que não têm nada a perder, elas fazem algo, né? As pessoas que não tinham nada a perder, que já viam que a igreja já estava morta ali no início do século, eles falaram: peraí, vamos buscar um avivamento. Essa pessoa saiu viajando e falou: eu quero encontrá-lo. Foi às Filipinas e encontrou. Falou: Hiro, a guerra acabou há muitos anos. Não, mas o meu comandante ainda não me deu ordem de baixa. Irmão, é incrível. Fica assim, isso é história, isso é o quê? É uma historinha? Não, faz parte da história, faz parte da Segunda Guerra Mundial. Eu achava que era um conto, eu achava que era uma ilustração bonita. Hiro acabou. Não, eu ainda luto com o que for preciso. Irmãos, tinham 30 anos que ele estava na selva. Ele estava com 52 anos de idade, sozinho, declarado morto pelo seu próprio país. Aquele homem tirou uma foto com ele e levou ao Japão. Falou: olha, Hiro está vivo. E ele disse que enquanto o comandante dele não for lá, ele não baixa as armas. Então eles vão atrás do comandante, que já nem estava mais na ativa. Levam o comandante lá nas Filipinas. Encontra Hiro. E o comandante, com voz de comando, fala: olha, a guerra acabou, entregue as armas. Então ele entrega o rifle. E a história conta que ele ainda tinha 500 munições, várias granadas, a espada intacta. Chega a contar que ele tinha uma adaga, um pequeno punhal, que a sua mãe tinha lhe presenteado em 1944. Aí ele está, não sei se ele está voltando das Filipinas, 52 anos, parece que está com uns 80. Não sei se é aí, porque ele viveu até os 91. Fico assim, peraí. Às vezes nós ficamos tentando proteger as pessoas. Protege, não, segura, protege, meu Deus. A gente vê uma história dessa e fala assim: não cabe a mim não, eu posso fazer o que está ao meu alcance, cabe a Deus. Como que esse homem viveu na selva e durante aqueles 30 anos
sob guerrilha, porque se ele fosse encontrado ali, ele seria morto pelos filipinos, pelos americanos, mesmo depois da guerra. Aí nos traz a reflexão. Quando Hiro Onoda se entrega suas armas, munição, granada, havia combatido, matado pessoas, a guerra acabou. Acabou? Sim, tem 30 anos. Nos coloca a refletir. Enquanto o nosso comandante não nos buscar, a guerra não acabou. A guerra acabou. Pode qualquer coisa agora, gente. Não, isso aí você achava. Não. O meu comandante ainda não me deu voz de comando de render armas, de baixar armas. O meu comandante fala que eu não posso baixar armas. O meu comandante disse que eu não posso entristecer o Espírito Santo até quando? Por isso que ele tem que ler. Não entristeceis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, para quando o seu comandante vier e dizer: pode fechar a Bíblia, pode embainhar a espada, acabou. Nós nos rendemos, o Japão perdeu, mas eu continuei na luta, eu continuei lutando, eu continuei batalhando. Como que você comeu? Eu tinha que ir ali nas plantações, roubar um pouquinho de arroz, roubava e fugir para a selva. Tinha que ir ali pegar um animal, matar algum animal e ir para a selva. Peraí, é possível isso? Eu fico pensando, é possível? 30 anos numa selva? Se fosse assim numa selva pacífica. Ontem, essa madrugada, ontem choveu muito, né? Muito. Pelo menos ali em casa, uma chuva torrencial. Eu fico assim, meu Deus, será que o telhado aguenta? Será que a estrutura suporta? Será? Aí de madrugada, 4 horas da manhã, meu Deus, que chuva. Aí me veio o Hiro Onoda na cabeça. Falei, como é que esse homem aguentou uma chuva dessa lá na selva? Se eu sair ali fora para fechar o portão nessa chuva, amanhã eu estou gripado. Se eu continuar gripado, eu pego uma pneumonia. Se eu pegar uma pneumonia, de repente morreu. Por quê? Porque pegou uma chuva, pegou uns respingos. Deus guardou esse homem lá na selva 30 anos. Olha as reflexões que isso nos traz. Fidelidade. Olha a fidelidade que esse homem demonstrou para o seu país. A fidelidade foi tão grande, foi tão absurda, foi tão gigantesca que as Filipinas, todos os países concederam perdão para ele, mesmo ele tendo matado alguns. Olha, você merece o perdão. Você não fugiu, você não se rendeu, você não tirou a sua vida. Você esperou o seu comandante vir falar: baixa as armas. Não chegou a hora. Chegou lá e tentou: não, Hiro, vamos embora. Não. Enquanto eu não receber, ele falou que ele vai voltar. Ele falou que ia voltar para nos buscar. Parece até historinha, né? Mas Deus deixa essas coisas acontecer para falar: gente, é possível sim. É possível você ser fiel a Deus. É possível você ser fiel ao seu comandante. É possível sim você obedecer. Não minta para si mesmo. Não. Você está mentindo para si mesmo. Que a guerra acabou, que agora pode tudo. Você está mentindo. Você está se enganando, praticando, fazendo essas coisas. Você está colocando a sua esposa para fora de casa com essas atitudes. Você está colocando seu esposo para fora de casa. Você está colocando seus filhos com revolta. Depois não minta para si mesmo dizendo que não fiz nada. É possível ser fiel a Deus. É possível sobreviver. Fala, gente, vai sobreviver algum jovem daqui um dia? Eu falo sobreviver espiritualmente, vai? Hiro Onoda me mostrou isso, é possível. Você fala assim, mas ele sobreviveu fisicamente, sim. Mas através dessa história, eu tive uma alegria no meu coração. É possível sim essa juventude sobreviver. É possível sim esses casais passarem por estas lutas, por essas provas.